Hoje vamos analisar um artigo da Revista Oeste, que saiu agora dia 21 de maio de 2025. Isso. Ele aborda umas supostas confusões, né, contradições no governo Lula, especialmente sobre uma viagem à China. Exato. A ideia aqui é a gente destrinchar o que o autor diz sobre a comunicação do governo e uns lances que teriam acontecido lá. É importante, acho, já dizer que a fonte, esse artigo do Guzzo, tem uma visão bem crítica, né? Sim, sim. Ele pinta um quadro de desorganização, de mensagens que não batem, vindas lá de cima, segundo o que ele relata dessa visita. Certo. Vamos pegar o primeiro ponto forte do artigo, então. Vamos lá. É a alegação de que Lula teria, numa conversa com o Xi Jinping, pediu ajuda para regulamentar, né, as redes sociais aqui no Brasil. E o artigo vai além, ele usa a palavra censurar mesmo. Exato. E menciona até que teria pedido um representante de confiança chinês para ajudar com isso. E aí que a coisa complica, né? Porque, segundo o Guzzo, O que aconteceu? dias depois, o ministro das Relações Exteriores, que o artigo, aliás, chama de nominal, talvez sugerindo, sei lá, um papel mais formal ali na visão do autor, Entendi. esse ministro teria desmentido essa fala do presidente. Então cria aquela incerteza que o artigo explora, né? O tal do afinal disse ou não disse. Exatamente essa questão que o texto levanta. E o artigo critica bastante essa suposta solicitação. Chama de entreguismo, uma palavra forte. Bem forte. E diz que a situação toda é uma baderna explícita. Tem até uma frase que resume bem a visão do autor ali. A única coisa certa é que querem censurar as redes com Xi sem Xi. Mas assim não é possível ficar. Bem direto, né? Sem dúvida. E não fica só nisso. O artigo também puxa a figura da primeira-dama, da Janja. O que ele diz sobre ela? Segundo o texto, ela teria comentado com o Xi Jinping que o TikTok seria, olha só, De direita? e que por isso precisava ser censurado aqui no Brasil, pelos chineses. É o que o artigo afirma. Nossa! E qual que teria sido a reação, segundo o Guzzo? Bom, o artigo diz que a resposta do Xi Jinping foi protocolar, tipo, indicando que não tinha muito a ver com o assunto. E ainda menciona que a Janja teria dito depois que não ia se calar por causa de protocolo nenhum. Isso é o que está lá no texto. Entendi. E aí o artigo tenta amarrar essas pontas, né? Pra falar da dinâmica interna do governo. Exatamente. Ele sugere uma coisa meio curiosa, que membros do governo hesitariam em contrariar a Janja. Mesmo que o ministro possa supostamente desmentir o presidente. Pois é. É essa aparente inconsistência, né? Que o autor usa para falar num grau de frouxidão na equipe. Faz sentido na lógica do artigo. O que é interessante é como o Guzzo costura esses episódios todos, né? A suposta fala do Lula, o desmentido do ministro, as falas atribuídas a Janja, Sim. para construir o argumento principal dele, que seria o quê? Falta de coesão, falta de clareza na comunicação. E, por consequência, uma falta de rumo unificado nas ações, imagino. É essa a interpretação do artigo, que essa dinâmica de poder e comunicação seria, bom, disfuncional. Então, para a gente resumir o que esse artigo da Revista Oeste apresenta, tem essa suposta contradição entre presidente e ministro sobre redes sociais e China. Interpretado pelo autor como censura. Tem as falas atribuídas à primeira-dama, criando mais ruído. Certo. É isso. Exatamente. É fundamental lembrar que nossa conversa aqui se baseou estritamente no que está nesse artigo específico do J.R. Guzzo, tá? Sim, claro. É a análise dele. Que oferece um olhar bem crítico sobre como o governo estaria se comunicando e agindo nesses episódios da viagem à China. Ok. E acho que, para o pessoal que nos ouve, fica uma reflexão que sai direto desse material que a gente discutiu. Qual seria? Se a gente considerar essa descrição de eventos, de comunicações que o artigo diz serem conflitantes, que tipo de desafio essa narrativa pode criar para a imagem pública do governo? Para a percepção de estabilidade, de direção, sabe? É uma boa pergunta para se pensar, derivada diretamente do que o artigo levanta. Exato. Algo para o ouvinte refletir. Perfeito. Com essa reflexão, então, a gente encerra a nossa análise de hoje.